Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Glória a Deus. Vai dar certo aí, Marquinhos. Irmãos, eu vou fazer uma leitura baseada no livro de Gênesis, capítulo 17, só o verso 19. Esse aqui é o textual da primeira lição. Para quem não estuda a escola bíblica dominical, nós estamos estudando essa lição: relacionamento em família, os desafios, ou superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E nós temos 13 ricas lições que serão estudadas nesse trimestre. Olha aí, a capa da nossa revista, começamos a estudar no primeiro domingo de abril e vamos até o último domingo de junho. Consegue passar o sumário aí, Marcos Elício? Para a gente, isso, para aí, ó. A primeira lição que nós já estudamos é quando a família age por conta própria, que é o que nós vamos falar hoje à noite. Segunda, a predileção dos pais por um dos filhos. Para quem tem mais de um filho, essa lição foi muito rica e ela deve ser também comentada. Terceira lição, que já foi estudada, ciúmes, o mal que prejudica a família. Hoje foi a quarta lição, que foi uma bênção, ídolos na família. A quinta lição, que será estudada na próxima oportunidade, é Mundinho em Família. A sexta, pais zelosos e filhos rebeldes. Relacionamento entre nora e sogra. A importância da paternidade na vida dos filhos. Uma família nada perfeita. Quando os pais sepultam seus filhos. Os prejuízos da mentira na família. Criando filhos saudáveis. A amizade de Jesus com a família de Betânia. Então, irmãos, são 3 lições que nós já estudamos 4, que tem sido uma riqueza para a igreja. Pena que nós temos dificuldade de cooperação e de empenho na parte da manhã. Por isso eu tomei por iniciativa de pegar alguns domingos e trazer alguns pontos dentre das lições que temos estudado para a igreja, visto que é uma lição e são pontos importantes. Hoje nós vamos comentar alguma coisa sobre a lição número 1, que é quando a família age por conta própria, baseado na vida de Abraão, de Sara e de Agar. O texto que nós vamos tomar por base é o textual da revista, está em Gênesis, capítulo 17, verso 19, que diz assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conserto. Gênesis, capítulo 17, verso 19. Puxa para o lado, Marcos Luiz, a verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Que a lição ela quer nos dizer, irmãos? Ela é baseada na vida de Abraão. Eu não vou ler a introdução da revista, eu vou pegar alguns pontos. Então eu vou contar-lhes a história, muitos já sabem, outros talvez não conheçam. Mas a lição está baseada na vida de uma família, constituída por Abraão, pai da fé, sua mulher Sara e a sua empregada, se fosse nos dias atuais, sua empregada Agar, sua serva Agar. Para você entender bem, Agar, ela era a serva, aquela que servia a sua senhora Sara. Só que naquela época, dentro da Mesopotâmia, tinha-se o costume, e Deus permitiu, Deus não aprova, mas Deus permitiu, que era costumeiro, quando a mulher, no caso Sara, uma mulher que não gerou filhos a Abraão até então ela tinha a liberdade de permitir que o seu esposo Abraão se deitasse com Agar, no caso sua serva, e ali quando nascesse um filho daquele relacionamento seria considerado não o filho de Agar, mas o filho de Sara. Era costume da época. Todavia, Deus havia feito uma promessa a Abraão e a Sara, que esta lhe daria um filho e que ele seria o herdeiro de Abraão. Isso Abraão tinha aproximadamente 75 anos. Só que o tempo vai passando, meus irmãos. Os dias vão avançando. E a Bíblia diz que a promessa não se cumpre. A Bíblia diz que Sara, ela é uma mulher que não gera, uma mulher estéril. E Sara se preocupa. Como que Deus prometeu que nos daria um filho e esse filho não vem? Esse filho não chega. Então Sara, ela dialoga com Abraão
conhecesse, se achegasse, se relacionasse com a sua célula, Agar, porque era costume, não era a primeira família que fazia isso. Só que Deus não prometeu para Abraão que Agar daria um filho a ele. Deus prometeu a Abraão que entre o relacionamento, como lemos aqui no capítulo 17, verso 19, na verdade, Sara, tua mulher te dará um filho. Sara, tua mulher, não é Agar. Só que diante das dificuldades, irmãos, e nós precisamos enfatizar isso, não foi um dia, não foi 2 dias, não foi um ano. Nós estamos falando de uma promessa que Deus fez e se cumpriu 25 anos depois. Olha o tempo que se passou, olha o tempo que se demorou. E conforme vai passando o tempo, bate o desespero em Sara. Mas cadê o filho? Cadê o filho que não vem? Cadê o filho que não chega? Eu não estou gerando. E o costume dizia na época que o marido poderia até abandonar a mulher que era estéril. Ele poderia desfazer um casamento dentro do costume oriental. Só que Sara, percebendo que ela não vai gerar, ela vai querer dar uma ajudinha, digamos assim, a Deus. Vai querer gerar, vai querer dar uma mãozinha para que a promessa se cumprisse. E com isso ela fala: Abraão, conheça Agar, eu te permito que você deite-se com ela, e o filho dela será o nosso filho, o nosso herdeiro. E aí começa uma série de problemas, irmãos. Perceba que a temática da lição é quando a família age. Uma série de problemas que vem até os dias atuais. Para quem não sabe, os palestinos que vivem em guerra com os judeus são frutos desse relacionamento, desse momento de Abraão com Agar. Porque ali nasce um menino por nome de Ismael, e o filho da promessa não é Ismael, é Isaac, que é o filho de Sara. E ali há conflitos que se iniciou lá na família de Abraão, e se permanece, se perdura até os dias de hoje, entre os palestinos e os judeus. Todas aquelas guerras que vocês veem por aí, começou o erro. Olha o prejuízo. Olha o prejuízo de alguém que agiu, de alguém que tentou fazer algo de uma maneira precipitada, de alguém que tentou, digamos assim, ajudar a Deus para que uma promessa se cumprisse da forma que Deus não queria. Até porque Deus não precisa da minha ajuda e nem da tua ajuda para fazer e para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Então ali, ele se deita com Agar. E até então, a convivência familiar era boa. A Bíblia não relata que tinha problemas. Quando Agar engravida, irmãos, aí o problema se revela. Porque Agar é serva, Agar não era mulher de Abraão, Agar foi usada, ela apenas foi usada por Abraão e por Sara para trazer luz a um menino que possivelmente eles entenderiam que seria o herdeiro, e não foi, Ismael não foi o herdeiro. Então quando Agar gera o menino, logo Agar percebe: bom, eu gero, eu vou ser a mãe. Sara é estéril, Sara é a mulher de Abraão, eu sou a empregada, tudo bem, mas quem vai gerar sou eu. Quem vai poder dar o fruto sou eu. Quem vai trazer a semente sou eu. E Agar aproveita-se do momento e começa a zombar, a escarnecer, a querer diminuir Sara. Isso dentro de uma casa, dentro de um ambiente, dentro de uma família. É um ciclo familiar isso daqui que eu estou falando. Logo Sara não vai gostar da atitude de Agar. E um problema que eu preciso enfatizar com meus irmãos: quando Deus dá algo a alguém, isso que Deus dá traz bênção ou problema dentro do ambiente que estamos? O ministério que Deus te deu está sendo bênção ou problema dentro do teu ambiente familiar? A chamada que Deus te fez, ela é bênção ou é problema dentro do ambiente familiar? Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos é bênção ou é problema dentro do teu ambiente familiar? Pastor, como assim? Hoje nós discutimos algo e o pastor G, o presbítero irmão G, ele tocou num ponto, num contraponto que eu falei. E eu quero trazer aqui. Nós estamos falando de família. Então, vamos entender a visão aqui, família. Quando Agar gera, aquilo era para ser uma bênção, embora agiu fora da direção de Deus, mas era uma criança que estava vindo. Só que Agar aproveitou daquilo que ela recebeu para fazer daquilo um problema para a família. E muitas das pessoas dentro da igreja, às vezes, por não ter percepção, não entender, acaba se tornando um problema dentro do ambiente familiar. Primeira coisa que um homem e uma mulher devem entender: nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Isso não se discute. Segundo ponto, que você irmão, você jovem, moço, obreiro, precisa entender: teu ministério não começa aqui, teu ministério começa na tua casa.
Não tem como você ser um bom obreiro se você não for uma boa esposa. Não tem como você ser uma boa crente se você não for uma boa esposa. Não tem como ser um bom jovem se não for um bom filho. A gente pula etapas. Primeiro Deus, depois já queremos estar na igreja, todos os dias servindo a igreja, fazendo na igreja, trabalhando na igreja, e esquecemos o bem mais precioso que Deus nos confiou: família, casa, lar. Primeiro Deus, depois família. Porque se eu perder minha família, eu não sirvo para ser pastor. Se eu não cuidar bem da minha casa, eu não sirvo para cuidar da igreja. Se eu não cuidar bem da minha esposa, o que dirá dos irmãos? Se a minha esposa não cuidar bem de mim, o que dirá da igreja? Então aquilo que Deus me dá, Deus me deu. Se Deus confiou a mim cuidar de uma igreja, eu preciso entender que isso aqui não pode ser problema para eu não cuidar da minha casa, da minha família. Se Deus confiou algo a você, saiba de uma coisa: primeiro Deus, segundo família, terceiro você vai usar o talento que Deus te deu para servir a igreja de Cristo que Ele deixou aqui. Confie bem isso na sua vida, que você não vai errar. A gente às vezes se mata: não, tem que ir na igreja, tem que fazer isso, aquilo. Irmãos, e a família vai se deteriorando. Então Deus nunca me dará algo para matar minha família. Deus não vai me confiar algo para prejudicar minha família. Não é isso que Deus quer. Porque se Deus quisesse isso, Ele não teria constituído. Quem constituiu família foi Deus. Foi Deus que formou a família. Foi Deus que fez a família. E Deus não vai trabalhar contra a família. Quem trabalha contra a família é o adversário da igreja, é Satanás. Mas maior é o Deus da igreja, que levantou e constituiu a família. Glória a Deus. Então quando ela engravida, ela começa a escarrecer de sábio. Isso ocasionou um problema. Porque aí começa uma discussão familiar. Logo Sara vai dizer a Abraão: não dá para conviver mais aqui dentro desse mesmo ambiente. Não dá para ficar debaixo do mesmo teto. E quem manda aqui sou eu. Aí Sara assumiu a posição de autoridade da mulher da casa. Aqui quem manda sou eu, você é escravo. Como é que você está escravizando aqui? Você pode estar gerando, mas quem manda aqui sou eu. Olha o problema da precipitação. Olha o problema de nós agirmos de uma maneira precipitada. Isso aqui é tão sério, irmãos, porque eu estou falando, eu expuso, irmãos, que esse problema que iniciou aqui na casa de Abraão está trazendo consequências terríveis até os dias de hoje. Isso aqui, foi mil anos atrás. Tem coisas na vida que nós fazemos, irmãos, que nós conseguimos consertar. Agora tem coisas que se tornam tão complicadas de se consertar, ou o prejuízo é tão grande. Ah, pastor, mas a Bíblia fala, a Bíblia fala. A Bíblia me mostra. A Bíblia me revela não só essa família, famílias que tomaram decisões precipitadas, pessoas que tomaram decisões precipitadas. A precipitação já fala precipício. Precipitar, irmãos, é estar à beira de um precipício. A precipitação pode me jogar no buraco. A precipitação destrói famílias. A precipitação destrói ministérios. A precipitação traz prejuízos de caráter familiar, de caráter na vida, seja financeiro, espiritual, sentimental. A gente não pode, irmãos, querer agir pelas nossas próprias forças. Eu estou falando de uma família que 25 anos depois foi viver a promessa, mas nesse intervalo, nesse processo, eles agiram por conta própria e tiveram prejuízos. Quantos de nós, no nosso ambiente familiar, não fazemos isso? Quantos casamentos não estão passando por crises, porque alguém agiu de maneira precipitada? Abra comigo lá no livro de Ruth. Vamos ler um pouquinho, para nós aplicarmos alguma coisa para nossas vidas. Ruth capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Vai nos dizer assim, meus irmãos: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra,
pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab. Porque perceba, ele estava em Belém, ele foi para os campos de Moab, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E o nome deste homem era Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moab e ficaram ali. E morreu, olha bem, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. O de novo, Marcos, versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom, Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou nos campos de Moab, porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Percebam que na crise, Elimeleque falou: vamos embora de Belém, está tendo fome, vamos para Moab, porque lá em Moab tem pão. Pegou toda a família, levou a mulher, levou os filhos, vamos para Moab, porque lá vai ter pão. Chegou em Moab, irmãos, no decorrer de 10 anos, o marido morreu, os filhos casaram, mas morreu. A Bíblia diz que a mulher ficou sozinha com as 2 noras, os provedores se foram. E quando ela está nessa crise terrível, ela ouve alguém dizer: ó, lá em Belém tem pão. Lá em Belém tem pão. A precipitação no tempo da crise na vida de Elimeleque tirou ele da casa do pão para levar a uma terra aonde ele veio perecer, aonde os filhos pereceu e a mulher perdeu tudo. Família. A ação de Elimeleque causou prejuízo a si, aos filhos e à esposa. E prejuízos esses que não puderam ser reparados. Porque ela não perdeu bens, ela perdeu a família. Ela não perdeu dinheiro, perdeu a família, ela perdeu a esposa. Os filhos morreram. Porque todas as vezes que eu ajo de uma forma precipitada, eu caminho para o caminho do precipício, e isso pode me gerar morte. Só que quando ela está nesse caminho, para talvez doer o coração dela, alguém gritou: lá em Belém, de onde vocês vieram? Você não está sabendo? Não, lá tem pão, lá tem alimento. O que a Bíblia quer dizer? Não era para vocês saírem de lá. Vocês saíram da casa onde tinha pão, era só uma crise, era só um momento, era só uma fase, ia passar. O problema é que quando nós entramos nas tempestades familiares de crise, a gente não pensa, a gente age sem pensar. E muitas das vezes essa ação sem pensar nos leva a prejuízos que não temos como reparar, como recuperar. Quantos de nós aqui, famílias, não passamos por crise? Crise no casamento, crise com os filhos, crise financeira, crise na saúde. Todos nós, irmãos. E quais deve ser a ação do crente, de um servo e uma serva de Deus? Orar, buscar direcionamento e confiar naquilo que Deus prometeu. O problema de Elimeleque, também para dizer de Abraão e Sara, é que o tempo foi passando, ao invés da fé continuar firme e forte no Senhor, ela foi se desfalecendo. E aí, quando ela se desfalece, eles não esperam no Senhor, eles vão agir por conta própria. E todas as vezes que eu vou agir por conta própria, eu terei prejuízos irreparáveis. Aí não adianta depois o pastor vem orar: pastor, eu fiz o que eu não devia fazer. Pastor, é que aconteceu um momento aqui, uma crise, nós não pensamos, nós agimos. Pastor, é que aconteceu isso, olha, e agora complicou, pastor. Irmãos, a gente só erra porque a gente não ouve. A gente só se dá mal nas circunstâncias da vida porque a gente não é temente e muitas das vezes não é sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe quando o pai fala assim: filho, não vai por aí, o filho teme e vai e quebra a cara? É nós com Deus. O pai está falando: filho, não vai por aí não. Filho, não faz dessa forma não. E a gente está queimando: eu vou fazer. Eu sou teimoso, eu vou fazer. Não, eu vou agir. E você vai agindo e as consequências vão vindo. E você vai agindo e vai tendo prejuízo. E você vai agindo até o ponto que a gente para e fala: pai, aqui eu não vou agir mais da situação.
Só que aí o prejuízo já veio. O prejuízo já aconteceu. Sabe, dentro do ciclo familiar, quando o esposo fala assim, eu vou fazer tal coisa, a esposa fala, não faz. Eu vou trocar o carro, eu vou comprar o carro, eu vou comprar isso, eu vou vender aquilo. A esposa fala, não faz, ou vice-versa. Mas um é teimoso demais, ou teimosa, faz. Aí do jeito que a mulher falou, que o marido falou, acontece. Aí fala assim, eu não te falei. Sabe, o problema é assim, que quando se um agisse, só ele fosse prejudicado, ainda ia. Só que a gente precisa entender que dentro da família, quando eu tomo uma ação precipitada, eu não prejudico só mim. Eu prejudico a minha esposa. Eu prejudico a minha casa. Você prejudica seus filhos. E isso tem sido um prejuízo da família. Porque muitos casamentos estão acabando. Decisões precipitadas. Algum tempo atrás alguém passou por uma crise no casamento, não é daqui, não é crente, nem crente é, não está aqui, e eu aconselhei, falei, fulano, pensa bem, tem como restaurar? Não tem, falei, tem como. Não tem. E não foi nem questão de traição não, tá, irmão, para você entender. Incompatibilidade, viajou na vida. Quando foi ontem, essa pessoa me ligou, eu preciso falar com você. Chorando. Estou tão arrependido. Se eu pudesse fazer isso, fazer. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu não sei o que eu fiz. Eu não sei onde eu estava com a cabeça de não lutar pelo meu casamento. Eu estou persa, irmãos, eu chorei, eu ouvi. Minha esposa está de testemunho, eu chorei. Eu falei, meu Deus. Decisões que às vezes não tem mais como reparar. Decisões que talvez não tem mais como reverter. Não ouviu um sábio conselho. Não buscou a Deus, não buscou orientação a Deus. E às vezes o orgulho, irmãos, o orgulho estraga. O orgulho tira. O orgulho nos impede. O orgulho cria barreiras. Às vezes alguém é orgulhoso demais ao ponto de não querer pedir perdão, de se redimir, de voltar atrás, de se humilhar, e vai perdendo tantas coisas na vida, e a família vai se dilacerando, se dilacerando. E depois fala, estou arrependido, eu quero voltar. Lembra que Hebreus, quando a Bíblia diz que Esaú chorou, arrependido, mas era tarde, ele já havia negociado, ele já havia vendido a bênção da primogenitura, e não teve mais como regressar, como recuperar. Não troque aquilo que Deus te deu. Cuide da tua família, cuide da tua casa, não haja de uma maneira precipitada. Entre na direção do Espírito Santo, porque Deus não quer destruição, Deus quer restauração. Irmãos, tem tantas consequências que vivemos, porque nós agimos precipitados, porque não oramos, porque não buscamos em Deus, porque não confiamos na promessa e na palavra, porque não andamos pelo caminho da palavra, andamos pelos nossos próprios olhares. E eu gosto do sábio Salomão quando ele fala assim, há caminhos que parecem vida ao homem, mas os finais deles são morte. É um caminho como este que muitos têm entrado, às vezes na ilusão, às vezes na empolgação, vai entrando e a gente aconselha, não vai, não entre, não, esse caminho é bom, e depois descobre que no final dele tem morte, e quer voltar para trás, e não tem mais como recuperar. Queira Deus que nessa noite, meus irmãos, nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, e não entrar pelos caminhos de morte e agir de uma maneira precipitada. Deus não me quer, Deus não te quer se lançando ao precipício pelas nossas ações. A gente é muito impaciente. A gente vê as crises familiares, já queremos, eu vou agir, eu vou fazer, eu vou tomar frente. Tem pessoa que é afoita demais, acelerado demais, irmãos. E quer tomar as dores, e quer fazer, e quer falar. E o sábio Tiago já disse, o homem seja pronto para ouvir, e tardio não falar. Tem hora que não é momento de falar, é momento de se calar. Tem hora que a gente é um Israel.
que Moisés sobe lá para o monte. Israel fala assim: ó, Arão, vamos fazer um Deus para nós aqui. Porque Moisés, nem sabemos dele, já subiu, foi para o monte, já tem uns partos que desapareceu, não vai voltar mais. E o Arão, líder, não vem falar assim: eu estou no lugar do meu irmão Moisés, ninguém vai se mexer, ninguém faz nada. Não é verdade, vamos fazer. Moisés deve ter morrido. Aí vem as consequências. Aí Deus diz assim: eu vou matar esse povo. Eu vou matar esse povo é obstinado. Esse teu povo, eu acho engraçado que Deus falou assim: Moisés, esse povo é teu, não é meu não, é teu povo. Aí Moisés responde assim: Deus, esse povo é teu, não é meu não, é teu povo. Ninguém queria assumir, mas eu achei interessante Moisés, porque Deus falou assim: eu vou matar. Moisés falou assim: Senhor, o que as nações vão dizer? O Senhor não teve nem capacidade de cuidar do teu povo, do Senhor colocar o teu povo na terra prometida. Não mata não. Não mata não. E Deus ouviu Moisés, irmãos. Deus ouviu Moisés. Você acredita que Deus ouviu Moisés? Porque Moisés tinha intimidade. Moisés era um homem sanguíneo, mas tinha equilíbrio em alguns momentos da sua vida. Teve um monte de desequilíbrio na vida dele, como tem qualquer um de nós. Mas teve equilíbrio. Deus não mata não. Não joga esse povo fora não. Moisés, eu vou te dar um povo. Não, é esse povo que eu quero. Não vou descartar. Esse povo dá trabalho. Esse povo aqui dá, mas é esse povo. A Bíblia diz que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. É isso no capítulo 32. Só você ler, está na história. E Deus se arrependeu do mal que ele iria fazer. Quando Deus fala, a Bíblia diz que Deus se arrependeu, irmãos, não é diminuindo Deus. É a Bíblia nos ensinando que até Deus teve equilíbrio para não agir de forma precipitada. Que até Deus se segurou para não fazer aquilo que talvez eu faria, que você faria. Que até Deus sabe, eu não vou matar, não merecia morrer, mas não vou matar, não vou dar mais uma chance. Se fôssemos nós, talvez agora eu mato. Eu vou matar esse povo é muito cruel. Esse povo só quer pegar, esse povo só me entristece, eu vou matar esse povo. Não é assim dentro de casa às vezes? A mulher fala assim: eu vou matar esse, mas não mato ele hoje. O marido fala: eu mato essa mulher, eu mato os filhos. Você fala: mas tem tanto assassino na igreja que é só a gente matar. Quer matar a mulher, quer matar os filhos, não sei o que lá, e vai. No final, se a gente tiver equilíbrio, se a gente deixar o Espírito Santo nos dominar, o Espírito Santo nos governar, o Espírito Santo nos direcionar. Sabe o que está faltando para as famílias? Erramentos. É deixar o Espírito Santo ser o controlador e o governador da tua casa. Está faltando alguém se levantar e dizer: Espírito Santo, é igual Moisés, nós não vamos sair daqui sem a tua presença. Está faltando alguém na família se levantar e irmão, e dizer: Espírito Santo, nós não vamos agir se o Senhor não nos permitir. Aqui quem governa e controla é o Espírito Santo. Eu sei que as crises que nos submetem, irmão, às vezes nos deixam meio perdidos, assim, meio cego, meio surdo. Mas ninguém é tão insensível ao ponto de não ouvir a voz do Espírito de Deus quando ele fala na casa. Pede para Deus te dar direção. Pede para Deus te direcionar. Teve um moço hoje que nos visitou, um irmão, e eu nem sabia, eu brinquei, falei: fulano, ele nem mandou um casamento, você não está não? Já estava noivo, não, separamos. E fazendo casa, tudo, já sabe. E eu falei assim: deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo te governar, te controlar. Sabe por quê? Às vezes nós queremos pegar algo, irmãos. É igual Abraão e Sara, não, vai ter teu filho. Vamos lá, dá um jeito, vamos dar um jeitinho. E a gente traz prejuízo. Sabe, quando o Espírito trabalha, não traz prejuízo.
Quando o Espírito Santo trabalha, ele não traz para matar, para dificultar, para machucar, para ferir. Quando o Espírito Santo trabalha, ele traz para curar, ele faz para abençoar, ele faz para alegrar. Deus é especialista em trabalhar para nós e por nós. Basta nós deixarmos o Espírito de Deus agir em nossas vidas. Irmãos, nós estamos aqui de casais. Quantas vezes os casais mais velhos? Não vou dizer os mais novos, não vou nem muitos anos não, meu irmão. Passou dos 6 meses de casado, você fala assim, meu Deus, que vontade, o que eu fiz na minha vida? Olha para a tua vida, não, olha para você. Para o teu casamento, não precisa. Você pensou assim, vou separar, não tem jeito. Vou abandonar, chega. A Selma está só uma na cabeça. Deus está falando assim, ó. Está ali, ó, em casa. Irmãos, quantas vezes? Quantas vezes? A gente fala assim, eu vou deixar o pai. Aí tira a aliança. Eu não quero mais. Eu não mereço isso. Eu não quero isso para mim. Não, não, chega! Aí eu te faço uma pergunta. Quem está do teu lado hoje? Quem está com você hoje? Você lembra de Jó? A mulher falou assim, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Chega! Com quem que Jó teve os filhos lá no final? Quem foi a mulher que Jó teve os filhos que Deus deu? Não que Deus devolveu, porque aqueles morreram, mas que Deus acrescentou, Deus deu a Jó novos filhos. Quem foi? Foi outra? Foi outra, irmãos? Foi a mesma? A mesma que mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Morre, seu miserável, pecador. Morre, amaldiçoa e morre. Se é eu, irmão, eu ia falar, você está mandando eu morrer? Como que você agiria, meu irmão, se uma mulher fala isso para você? Jó respondeu a altura, como uma louca, falaste isso. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Só que lá no final, o Espírito Santo vai curando, vai trabalhando. Chega no final, Jó tem filho com a mesma mulher. Aí Jó fala assim, bem, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Antes eu te conhecia, só que eu vi. Agora os meus olhos te veem. Eu quero ter meus filhos com a mesma mulher, com a mesma, Deus deu. Com a mesma, aquela que amaldiçoou, aquela que ele chamou de louco, porque ele também revidou. Você é maluco, você não sabe o que está falando. Aí Deus foi lá e trabalhou, tratou, curou, sarou, abençoou, mostrou para Jó que era a proposta de Deus. E ele com a mesma mulher teve filhos e Deus abençoou. Jó não precisou negociar, porque Deus sabe trabalhar. Deixa eu dizer para os irmãos, deixa Deus ser o centro da tua família. Eu sei que teu marido às vezes é imperfeito, a tua esposa é imperfeita, mas Deus é o centro, Ele é perfeito e Ele não tem erro algum e Ele sabe trabalhar. Está falando Jesus, é só Deus ser o centro. Porque do lado direito está o imperfeito, do lado esquerdo está o imperfeito, mas no centro está a perfeição, está Jesus, está o Pai Celeste, que não tem erro, que não errou quando escolheu teu esposo, que não errou quando escolheu tua esposa, e que não quer te dizer, mas Ele vai trabalhar e agir nas crises da tua vida. Então, irmão, é casamento, família. Não haja precipitado, não abandone, não jogue fora, não amaldiçoa, não. E por esse precipício a gente vai tão longe, tantas situações e circunstâncias. É pais amaldiçoando filhos. Ah, meu filho, não tem jeito sim. É a maldição do casamento, não tem mais, tem jeito sim. Tem jeito sim. A precipitação é ruína. A precipitação é uma coisa amarga para a vida. Porque é como uma pena lançada, às vezes não tem como buscar mais. Não tem como você recuperar, você já rasgou e não tem como consertar. E muitas das vezes está envolvido em se ligar em tempo. Agir de forma precipitada em tempos. Errado. Às vezes o que você faz é o certo, mas no tempo, errado. Tempo errado. Eu vou pegar um exemplo aqui
A Natália. Tem um filho dela, o Zeca. O Zeca pode crescer, ou que fosse o Manuel, crescer e ser o melhor filho. Melhor filho, exemplar na escola, encontrar maneiras de relação. Não tem aluno melhor na escola do que o Emanuel, que você. Aí eu te faço uma pergunta, Natália. Teu filho está um exemplo, teu filho é um exemplar, tá? Ele tem 15 anos. Você tem coragem de soltar um carro na mão e falar assim, agora você pode andar com esse carro que vai de presente, vai para Maringá, vai para... Você tem coragem? Teu filho está, ele é o melhor filho, mas você tem coragem de fazer isso? Assim é Deus. Pastor, como assim? Existe tempo de Deus colocar coisas nas nossas mãos. E Deus não vai precipitar. Por melhor filho que você seja, Deus não precipita em colocar algo nas minhas e nas tuas mãos. Se Deus colocou, não é tempo errado. É você que não está enxergando Deus nesse momento. Por que eu estou falando isso? Porque nós não entendemos, Deus entende. Deus sabe o tempo de colocar na minha mão. Deus sabe o tempo de tirar. Eu como pai, você como mãe, às vezes não sabe. Tem pais colocando coisas nas mãos dos filhos. O filho é bom, o filho é uma bênção, mas tempo errado. Tem filhos recebendo responsabilidade dos pais, tempo errado. Recebendo presentes dos pais, tempo errado. Algum dia atrás, os irmãos estavam aqui na escola bíblica domingo, então você ouviu o irmão falando com o filho dele. Não precisa mencionar não. Que pegou algo no tempo errado e trouxe um prejuízo danado. Por quê? Porque o pai quer agradar. Porque o pai muitas das vezes quer trocar, negociar, como falamos hoje, o tempo. O pai não tem tempo com o filho. A mãe não tem tempo com o filho, então eu vou negociar o carinho que eu não tenho. Filho, toma esse vídeo de presente. Toma esse celular de presente. Toma esse carro de presente. Toma essa moto de presente. Toma esse videogame de presente. Tempo errado. E aí aquilo que você quis negociar pela tua falta vai trazer prejuízo para o teu filho, para a tua filha, e para você pai, para você mãe. Porque Deus não erra o tempo, mas nós erramos. Agimos precipitados. Então, por favor, pai, você que tem seus filhos pequenos, não negocie, não troque o tempo das coisas, para você não ter prejuízo no amanhã. Não negocie o tempo precioso de dar com o teu filho. Não negocie o tempo de você entregar algum objeto na mão dele fora da hora. Irmãos, é algo incrível. É incrível. Hoje uma criança de 2, 3 anos já mexe no celular, como se diz de ponta a ponta. Já sabe, já. Tempo errado. Ah, mas por que aquela criança é tão elétrica? Por que aquela criança é assim, é nervosa? Tempo errado das coisas. Eu cresci, irmão, na rua, jogando bola, por porquinha, caçapinha, não sei o que lá. Não tinha videogame, não tinha celular, não tinha nada disso. Era um estilinho. Apagamos os postes, né, as energias da casa dos irmãos. Apaguei de alguns irmãos, vocês nem sabem. Isso era divertido, Samuel. Era divertido. Era divertido. Eu já conto essa história aqui, que eu fui pescar um dia escondido meu pai e eu, o Alice, o neto da irmã Nina, saudosa irmã Nina, o Joab, o Cezinha, lá onde a finada irmã Célia morava, ali na curva, pescando, meu pai me cacei tantos rios por aí, não foi lá, graças a Deus. Aí quando eu cheguei você sabe que o povo para denunciar coisa errada já vai direto entrar na cidade. Quando eu cheguei na entrada da cidade, meu primo, ó, teu pai está te caçando, você vai levar uma surra. Falei, rapaz, eu omiti o crime que eu cometi, joguei os peixes fora. Apanhei porque eu joguei os peixes fora. Apanhar porque você jogou os peixes fora, às vezes o peixe nem apanhar. Essa era a minha infância. Fui ter um celular com 17 anos, tempo certo. Tempo certo. Hoje, os filhos que são inseridos, onde 80% da população brasileira, isso é sério, 80%, está inserido no espírito da pornografia. 80% das pessoas que têm celular estão inseridas no espírito da pornografia. Acesso a sites pornográficos. Isso tem crianças, isso tem adultos, isso tem crentes, porque 70% está, e não sei quantos por cento da população é crente, e não tem crente no meio. Não tem para onde correr. Sabe por quê? Teve acesso a coisas em tempo inapropriado. E os pais estão colocando nas mãos
E os filhos ficam caladinhos. Cadê teu filho? Está lá, não dá um pingo de trabalho. Cadê teu filho? Meu filho é uma bênção, não dá um pingo de trabalho. É desenhos inapropriados. É tantas coisas impróprias para uma criança, só que a gente está negociando. Eu tenho um minuto de paz quando ele fica com o celular. Joga. Tempo errado. Ação imprópria. E você vai ter um prejuízo ali na frente. E você vai querer procurar a igreja, procurar alguém. Consequência das suas ações hoje. Você está cavando um buraco para jogar teu filho, irmão. Você está cavando um buraco para jogar teu filho, irmão. Irmão, não age assim. Não entra por esse caminho. Faça como Jó novamente. Ora pela tua casa. Ora pelos teus filhos. Ora pela tua família. Põe a tua família debaixo dos cuidados de Deus. Mas tape as brechas para o inimigo não entrar. Tem muitas brechas abertas dentro de um ambiente familiar. É muitas ações erradas. Casamento não se acaba da noite para o dia. É muita escolha errada. É muita escolha errada. Família não se deteriora da noite para o dia. É muita escolha errada. Irmão, se eu tivesse meu pai aqui, meu Deus do céu, eu ia abraçar meu pai, ia estar com meu pai, como estou com a minha mãe. Irmão, a gente tem que valorizar a família. A gente não pode negociar isso. Você tem seu pai, sua mãe, a esposa, os filhos. Valoriza isso. Não negocia, não deixa para fazer isso amanhã, não. Os pais deveriam pegar os filhos e colocar na mesa e se abraçar, orar, comer junto. Vai deixar para fazer isso quando, irmão? Vai deixar para ter um momento desse quando? Faça enquanto é tempo. Faça enquanto é dia, a noite não vem. Se aqui fala das ações precipitadas, mas tem as ações tardias também. Aqui fala quando a família age por conta própria e quando a família nem age também. Deixa para, às vezes, tomar um posicionamento que deveria tomar direcionado por Deus lá quando é tarde demais. Não perca as preciosidades da vida. Não se omita. Se levante para lutar pela tua família. Proteja a tua família. Proteja os teus filhos. Proteja o teu casamento. Cuida do teu lar. Se nós tivermos famílias fortes, teremos igrejas fortes. Se a tua casa estiver debaixo dos cuidados do Senhor, você não vai entrar aqui para ser problema. Você será a solução. Você será uma ferramenta útil nas mãos de Deus. E vidas serão tocadas e abençoadas por teu intermédio. Blinda teu casamento. Guarde teu casamento. Isso é precioso demais. Casamento é tão sério que Deus vai casar com a gente. Se nós somos a noiva de Cristo, Deus poderia usar qualquer simbologia para simbolizar a união entre Deus, entre Cristo e a igreja. Ele usou o casamento. Então o fato é que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 5 dizendo assim, o homem deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. Assim seja a esposa com o esposo também. É amar, irmão. É cuidar, é zelar, é as preciosidades, irmão. Não espere ser mais alguém no rótulo aí que vai ligar desesperado. Me ajuda porque eu errei, me ajuda porque eu perdi. Não, luta hoje, abraça hoje, cuida hoje. Teu filho é precioso, tua esposa é preciosa, teu esposo é precioso, a tua família é preciosidade. Guarda o que temos, para que ninguém tome a tua coroa. Não venha agir por precipitação, mas não sejam omissos nas ações. Vocês estão entendendo muito bem. Espere o tempo de Deus, mas tem crises na vida que alguém precisa se posicionar. Não espere, não saia fora do tempo, da hora, do momento de Deus.
Não age com seus filhos fora de tempo. Não entregue coisas para os seus filhos fora do tempo. Não age na sua vida fora do tempo. As consequências serão boas. Se Deus direcionar os passos de vocês. Irmãos, vamos lutar pelos nossos lares. Vamos se levantar para lutar pelas nossas famílias. O índice de divórcio tem crescido de uma forma assustadora. Mas tem uma igreja que vai se posicionar contra o nome de Jesus. Marido, ama a tua esposa. Cuida bem da tua esposa. Guarda a tua esposa, proteja a tua esposa. Hoje o presbítero G trouxe um exemplo real de alguém que o filho entrou lá todo rebelde com a mãe. Na casa, né, presbítero G? Entrou todo rebelde lá, falando alto com a mãe. O pai se levantou e falou: não fale assim com a minha esposa. Não falou nem com a sua mãe, não fale assim com a minha esposa. Antes de ser tua mãe, ela foi a minha esposa. É por isso que você é filho. Ele disse que a mulher se sentiu toda protegida. Marido, ama a tua esposa. Eu sinto de falar isso. Cuida bem. Você tem 30, 40 anos de casado, cuida bem. Porque já passou 30, 40 anos, daqui a pouco o arrebatamento chega. Então cuida bem. Valoriza. Teu casamento é reflexo do que nós plantamos hoje. Alguém pode falar assim: ah, o pastor fala isso, por que está 4 anos casado com a mulher? Irmãos, eu tenho fé que o futuro que eu vou ver é reflexo do que eu estou semeando com a minha esposa hoje. É por isso que eu sento com a minha esposa. É por isso que a gente toma chimarrão, toma tereré junto, conversa. Sabe? Não dormimos brigados. Não dormimos brigados. Isso eu posso falar aos irmãos. Tem gente que é tão orgulhoso que briga com a esposa, briga com o marido e dorme brigado. Isso é errado. Deus não se agrada. Isso não está na Bíblia. Você está pecando. Você pode vir na igreja de segunda, está pecando, está errado. É a Bíblia que condena. Não precisa esconder o teu celular da tua mulher. E vice-versa. Se esconde, tem. Ah, pastor, tem, irmão. Se está escondendo alguma coisa errada, tem. Não precisa esconder. Então tapa as brechas do casamento. Guarda a tua família. Guarda a tua preciosidade, os bens que Deus te deu, que isso é algo inegociável. Família não tem preço, família tem valor. Isso aqui tem preço, sapato tem preço, esse tempo tem preço. Família tem valor, tem preço, se compra e se negocia. Família é algo inegociável. Não se negocia família. Põe-se de pé. Abaixando a serra. Se o teu lar está em conflito, por alguma precipitação, hoje é noite de Deus tratar de vocês colocar os livros nesse. Teu lar não pode ser um ringue. Irmãos, eu estou sentindo tanto Deus, porque eu sei que isso vai gerar frutos. Isso vai gerar frutos. Eu tenho certeza do que eu estou pregando aqui. Teu lar não é um ringue que você vive em plena discussão familiar, todos os dias se ofendendo. Teu lar tem que ser um pedacinho do céu, paz. Aonde Deus reina, aonde Deus habita, aonde Deus mora, aonde Deus está. Então hoje eu vou te chamar para um desafio de fé. Você vai entrar na tua casa e hoje você vai profetizar: aqui, Senhor, está um pedacinho do céu. Aqui o Senhor habita. Aqui o Senhor mora. Ah, pastor, mas eu vivo em constante contenda com meu marido. Ele nem crê. Aqui o Senhor mora. Ele pode não ser crente, eu não quero saber. Aqui quem governa é o Espírito Santo de Deus. Quem manda na minha casa é Jesus. Quem governa é Jesus. Quem é o centro é Jesus. Irmãos, Deus vai começar a fazer limpezas. Quem vai direcionar as tuas ações é o Espírito Santo. Quem vai direcionar as tuas decisões é o Espírito Santo. Você não vai quebrar a cara por se precipitar. O Espírito Santo vai dizer: vai, para, não para, anda, faz, não faz. Deixa o Espírito Santo governar, porque se ele governar, vocês não vão perder, o casamento não vai acabar, a família não vai se deteriorar. Deus vai abençoar em nome de Jesus. Diga comigo bem forte, irmãos, um ato profético. Eu não sei o que fazer isso, mas eu estou sentindo. A minha família pertence a Jesus. Se isso é verdade, dá glória a Deus. Tua casa pertence a Jesus.
Teus filhos pertencem a Jesus. Teu esposo também pode ser meio ruim, mas é de Jesus. Teu esposo pode ser bravo, é de Jesus também. E Jesus sabe dominar, Jesus sabe governar. Jesus lidar com Pedro, lidar com João, lidar com Tiago. Jesus pega os mais bravos e a moça, pega as mais bravas e a moça. Jesus, ele sabe trabalhar. Em nome de Jesus, a tua casa será alvo das bênçãos do Senhor. Deus vai começar a trabalhar dentro do teu lar a partir dessa noite. Deus vai entrar dentro da tua casa e vai ter mudança lá em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo está governando, está controlando, está trabalhando. Ele vai agir no teu filho que é rebelde. Ele vai agir no teu esposo que é meio bravo. Vai agir na tua esposa. Vai agir no teu casamento. Vai agir na tua família. Deus vai governar a tua casa. Oh glória, eu sinto Jesus aqui, meus irmãos. Há uma presença de Deus na casa. Espírito Santo, nós pregamos a tua palavra, Senhor, e falamos dela nessa noite. Confirma, Senhor, confirma, a tua palavra não vai voltar vazia. Ouviremos testemunhos, Jesus, do que daquilo que o Senhor estará fazendo dentro dos ambientes, dos lares e da família. Trabalha na vida dos filhos, do esposo, da esposa, aquele que tem seu cônjuge crente ou não, vai agindo de uma maneira extraordinária. Nós profetizamos nessa noite e declaramos: a nossa família pertence a ti, é o Senhor que governa, é o Senhor que controla. Vamos se precipitar a agir por conta própria, não, Espírito Santo. Direciona-nos, conduza, nos orienta, Senhor. Seja o centro da casa, o centro da família, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa esta igreja. Essa igreja seja, Senhor, uma igreja madura, uma igreja, Senhor, firmada na palavra, um povo que anda na palavra, que vive pela palavra, que caminha pela palavra. Oh Pai, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Oh glória, se aceite, meus irmãos.